vezes a pessoa que estava querendo um salgado na rua ou uma blusa também jogou uma informação para o universo, para o todo que está em tudo, né? Intencionando que chegue até ela, até esse tipo de situação. Um salgado, por exemplo. E você estava na mente que gostaria de colocar à disposição um salgado. Então, frequenciou. Sim. E ali, muitas pessoas dizem assim: não adianta você fazer isso. Eu penso um pouco diferente. Talvez fazer isso mude aquela realidade naquele momento, mas também traga um insight para aquela pessoa melhorar um pensamento, Tá. de repente tirar uma amargura. Porque assim, vou dar um exemplo. Você vai dar um dinheiro na mão de uma pessoa que às vezes vai utilizar para um vício. Isso não está no nosso controle, certo? E se você evitou que essa pessoa, num descontrole de uma abstinência, agredisse outra para ter aquele dinheiro? Você Sim. não fez uma boa ação para a pessoa que poderia ser agredida por um descontrole, que é uma doença que a pessoa tem, uma obsessão espiritual que está ali infernizando ela? Então, de qualquer forma, a tua ação é válida, né? Sempre é válida. E, na verdade, o resultado disso pouco importa. Porque a gente cai onde, de novo? No poder, no controle. Eu quero dar, mas eu quero ter o poder de saber o que você vai fazer com isso. E, na verdade, isso não é entrega, isso é apego, isso é controle, isso não é compaixão, isso é pena, porque eu me sinto superior àquela pessoa, então eu vou te dar algo, tá? Porque eu sou bonzinho, porque eu quero mostrar para o mundo que eu estou fazendo algo. Isso é apego. Está vivendo ainda na vibração do sofrimento. Agora, a entrega, o que é? Cara, eu vou entregar para você o que eu senti no meu coração de entregar, não me senti obrigado. Senti no meu coração de entregar. O que você vai fazer com isso já não é mais problema meu. Eu entreguei, eu soltei. Então, isso vai também de acordo com o grau de consciência de cada pessoa. É um movimento positivo que está sendo feito. E é claro que quando você vai entregar algo, seja lá o que for, e é muito importante, e não sou eu que estou dizendo, é o que os mestres espirituais mostram, e a gente vai tentando aplicar e ver e percebe o resultado prático, não é? Quando você entrega algo, cara, é importante entregar que seja um olhar, um sorriso, um bom dia, para qualquer pessoa, seja uma pessoa em situação de rua, a pessoa mais importante que você conheça, socialmente falando, precisa ter amorosidade. Então, nesse momento que a gente entrega, é entrega mesmo. Se eu estou te dando bom dia, é porque eu quero que o seu dia seja bom, eu desejo que o seu dia seja bom, eu nem quero, eu desejo que o seu dia seja bom. Então, eu estou entregando algo de bom. Então, esse é o princípio, né? Por quê? Porque a gente faz um movimento positivo. Então, o que a gente estava falando, da caridade, da generosidade e da gratidão. Sabe o que entra no meio aí? Aprender a receber. Porque o universo é movimento. Os semelhantes estão se procurando, estão procurando uns aos outros. Né? Essas frequências estão em busca. Yin e Yang. Sagrado feminino, sagrado masculino. Essas frequências estão se buscando porque são frequências complementares. Então, elas vão encontrar uma maneira de se encontrar em algum momento. Isso vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa mora e trabalha no Japão. Um brasileiro foi para o Japão, foi cedo e mora lá faz anos, trabalha numa empresa. Aí, de repente, a empresa, depois de 10 anos trabalhando, fala para ele participar de um treinamento no Brasil, porque vai fazer um intercâmbio com uma empresa brasileira, e de repente aconteceu, ele foi chamado para ir para lá, e aí o escritório da empresa fica lá na Avenida Paulista. E ele vai lá, participa de um treinamento, na sexta-feira terminou o treinamento, um pouquinho mais cedo, e fala, agora vocês têm aí metade do dia livre, podem passear. Essa pessoa desce, vai passear na Paulista, de repente esbarra numa outra pessoa ali, e aí dá um match, né? Deu a sinergia, a conexão ali. E aí, de repente, se esbarrou, começou a conversar. Aí tem alguns nomes para isso, né? Carl Gustav Jung deu o nome disso de sincronicidade. Né? Então, o que é sincronicidade? São coincidências importantes, são quando esses polos aparentemente opostos, eles se atraem, eles se conectam, porque são complementares. E aí a pessoa que morava lá no Japão, de repente, encontra uma pessoa ali que vira o amor da vida dele ou dela, né? Através de, entre aspas, uma coincidência. O que foi? Isso é frequência, isso é merecimento. Então, por isso que o que vem para a gente, é importante a gente ter essa noção do merecimento, sejam coisas desafiantes ou coisas boas. Por quê? Tem pessoas que são muito generosas, são caridosas, mas são soberbas.
não sabem receber no momento que o universo vai entregar alguma coisa, e é fundamental. Por exemplo, quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei muito feliz, verdadeiramente. Fiquei feliz e recebi com gratidão. Não sabia se o que eu traria aqui para você seria bom, se seria o suficiente. Aí a gente entra nos dilemas humanos, né? Nos nossos dramas pessoais, nas nossas limitações. Mas aquilo que chegou para mim, eu falei, poxa, se chegou é por merecimento. Então, poxa, se é por merecimento, eu vou dar o meu melhor para quê? Para entregar algo que seja positivo. Então a gente precisa também observar esse lance, né? De que a gente não se desenvolve sozinho. Cara, nós não estamos vivendo aqui com bilhões de pessoas encarnadas à toa. Você pode tentar se isolar no alto da montanha, você vai ter que descer em algum momento. Sempre vai ter alguém que vai poder contribuir para alguma situação. E aí essa questão do merecimento, cara. Merecimento é algo que eu acredito que é um pouco turvo para algumas pessoas. Em relação aos sentimentos, tá? Quando uma pessoa te procura, você é um terapeuta também, além de espiritualista, sensitivo, médium, reiki, né? Mestre em reiki. Mas as pessoas procuram com aflições. Então, o fato do merecimento, que nem existe polaridades. A pessoa acredita que merece tal situação e fica com muita raiva por não estar recebendo. Mas eu mereço isso. E ela já está jogando com raiva esse mereço. E aí, como é que fica? Porque como é que você ajuda uma pessoa a identificar o sentimento dela? Sim. Porque às vezes ela nem sabe que ela está com raiva daquilo e está projetando mais raiva, ela está indignada. Ou uma pessoa que está gerando tristeza no ato de acreditar que merece algo e joga essa tristeza para o todo, para um santo, para um guia espiritual. Sim. Eu acho que, assim, uma forma prática, claro, existem, né, o ser humano é um universo de possibilidades, não tem uma receita de bolo, pelo menos eu não sei essa receita, se alguém souber pode me falar e vamos aplicar. Mas o que eu sei é que o ser humano ele tem muitas possibilidades, nós temos muitas possibilidades, muitos potenciais e temos tendências. Então, hoje a psicologia, né, a medicina, a espiritualidade já mapeou algumas dessas tendências, mas são apenas tendências. Né? Então, o ser humano realmente é um universo de possibilidades. Mas, claro, existem tendências que vão ser mais aparentes dentro da nossa personalidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que são pessoas mais extrovertidas, né? São pessoas que se identificam mais na conexão com outras pessoas. Elas se alimentam psiquicamente através de conversas, através de contar as suas histórias. Então, esse é um, vamos dizer assim, um padrão. Tem pessoas que têm um padrão mais introvertido, que é o meu caso, né? Ou seja, gosta de ficar um pouco mais quietinho, se entende melhor quando está sozinho, solidão não é um problema, né? Para o extrovertido, a solidão é um problema, cara. Para o introvertido é uma delícia. Só que é aquela história, né? Se você viver só na solidão, você vai cair numa polaridade que vai te fazer mal, porque a relação humana é importante. Se você só se relaciona, está sempre conversando e nunca volta-se para dentro, isso também vai virar um problema, que vai ter um momento que você já não vai mais saber o que é seu, o que é dos outros. Então, acho que a gente identificar essas polaridades dentro da gente, elas ajudam muito na compreensão de tudo que a gente vive. Outra coisa que eu também gosto de falar muito quando eu vou conversar com uma pessoa que me procura e está passando por uma situação desse tipo, esse lance do merecimento que você falou, né? Como a gente tem esse viés da espiritualidade, é a nossa área, onde a gente caminha, onde a gente gosta, às vezes pessoas procuram falando que estão sendo vítimas, por exemplo, de inveja, ou vítimas de um trabalho espiritual, vítimas de uma obsessão espiritual. E é importante trazer para a consciência que ninguém é vítima de nada. Então a gente tem que conversar a respeito de frequência. Então, se a gente consegue romper essa barreira, né, essa barreira aí, de compreender que, peraí, aquilo que está chegando para mim, de alguma maneira, a minha vibração ou o meu pensamento, mesmo que seja inconsciente, ele trouxe isso para perto. Então, o que eu tenho para aprender com isso? Então, eu preciso aprender, porque o que eu estou vivendo também é por merecimento. E quando eu viro essa chavinha, aí eu começo a abrir o meu canal para outros lugares. Então, assim, aquela história, né? O que você está procurando está te procurando também. Então, é muito interessante isso, que se você corre atrás de algo, isso vai fugir de você.
não é? De alguma maneira isso vai fugir de você. Temos um convidado especial aqui passeando Temos com a gente. A Meve Cadê sempre a Meve? vem aqui, Vem cá, menina. uma gatuna, mostra aí pro pessoal, olha a Dá um Meve. oizinho aqui, ó. Viu? Você atraiu a presença da Você quer felina. aparecer, né, menina? É uma graça. Então, você sabe que os bichinhos, eles gostam, né, dessas frequências, dessas vibrações, né? Em especial o gato, quando a gente está falando de energia, eu falo que eu tenho 2 meninas lá em casa, né, 2 gatinhas, a Buda e a Mimi, e cada uma com a sua personalidade, mas elas se atraem, né, por esses determinados tipos de vibração. Então ela está aqui agora com a gente, né? E tudo é merecimento. Então se essa gatinha linda veio agora aqui pertinho, é porque eu tenho merecimento desse carinho dela, né? Não, e eles atuam de forma terapêutica Pega ela, também, pô. né? Vamos deixar ela nos bastidores ali, que daqui a pouco ela volta aqui. E aí eles atuam, né, energeticamente também, né? Os cães, os gatos são mais apropriados, né, na questão energética. Os cães sucumbem mais. Agora eu notei, nós estamos com uma camiseta parecida, né? Parecido. Então é frequência, né? Camiseta parecida, blusa parecida. Vamos falar real, né? Vamos falar real, né? Eu mandei uma foto e falou, beleza, eu vou usar a mesma roupa hoje, Diego. Mentira, tô brincando. Foi por frequência mesmo. Sintonizou, hein? Que coisa legal. E você sabe que os gatinhos, os felinos, eles são cuidadores energéticos do ambiente. Então pode observar, onde o gatinho fica mais tempo é onde está precisando de uma atenção mais especial ali com relação à energia. Se o gatinho está ficando ali é porque ele está trabalhando normalmente, né, gente? Isso é uma tendência, não vamos levar como regra. É porque ele está trabalhando ali a energia daquele lugar. Quando ele está perto da gente, às vezes o gatinho se instala em lugares assim, normalmente está trabalhando as nossas energias. E o cachorro, por amor ao seu tutor, ele puxa a energia para ele. Então, por isso que pode acontecer, às vezes, do cachorrinho adoecer por um movimento ali amoroso, né? Mas é claro, a gente tem que ter muita consciência com relação a isso, porque a gente não pode generalizar. De repente, uma pessoa está com um cachorrinho doente, não é que ele puxou a sua doença, não é isso. Mas quando a gente tem uma visão mais ampla, a gente percebe que os animais acessam frequências, acessam pensamentos que a gente não consegue perceber. E isso é interessante, porque a gente fala de pensamento, a gente está dentro de um universo subjetivo, não é? Então, por exemplo, se a gente faz uma pergunta para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente agora, né? A pessoa que está acompanhando a gente aqui, agradeço aqui a sua audiência conosco aqui, se inscreva no canal, protocolos aí, segue as dicas do Fael, viu? Que essa é a nossa energia de troca, né? Podemos falar sobre isso também, sobre troca. Perguntar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? É possível ver um pensamento? Você fala assim, poxa, eu estou pensando aqui numa flor, né? Estou pensando em algo. É possível ver esse pensamento? Talvez o ímpeto seja falar, não é possível ver. Só que o pensamento, ele é muito mais material do que a gente consegue, neste primeiro momento, identificar. Então, todo pensamento, ele é sutil, mas ele é feito de matéria sutil. Então, todo pensamento tem uma forma, o que a gente chama de forma-pensamento. Então, isso é a parte mais densa, vamos dizer assim, do pensamento. E aí, depois, quando ele vai se caracterizando mais, ele vai ganhando uma forma, mais sutil, né? Quando ele vai ganhando uma forma, aí ele ganha um nome, ele ganha uma palavra. Por exemplo, pensei num livro. Então, esse livro começa a ganhar uma forma dentro de mim, dentro do meu pensamento, porque tem um nome. E esse nome ele vai me levar a compreender alguma coisa. Pensamento tem forma, pensamento tem cor. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos constantes conectados à espiritualidade. São pensamentos que têm a tendência de ter uma cor mais amarelada, um amarelo vivo, cor do sol. Agora, por exemplo, pensamentos de inveja, pensamentos de raiva, vão ser um vermelho mais para o marrom, por exemplo. Então, pensamentos mais densos, mais, entre aspas, negativos, vão ter cores específicas. Pensamentos mais sutis, mais positivos, vão ter suas cores específicas. E tudo que a gente está vendo aqui agora, de material, é pensamento. É a materialização de um pensamento. Então, a pessoa teve uma ideia no primeiro momento que não tinha nem nome. Aí depois começou a criar um nome. Bom, é um livro. Tá, eu vou escrever um livro, vai ter o título tal. E a pessoa escreve esse livro, imprime, ele foi materializado. Então, tudo que a gente está vendo aqui é fruto de pensamento, seja do ser humano ou seja de Deus, por exemplo, o elemento água. E aí a frequência do pensamento, quando uma pessoa tem uma ideia brilhante, vamos dizer assim, né? Ela está apta
a prosperar naquilo, a ter bons resultados, a contribuir com a humanidade, né? E aí, nesse quesito de frequência, energia e até dentro de uma percepção do campo da pessoa, como a pessoa, eu vejo essa dificuldade, tá? Como você observa como uma pessoa que está amparando alguém que está tendo dificuldade de manter, sabe? Teve aquele insight, vibrou, captou uma essência, aumentou a frequência, teve uma inspiração fortíssima, sentiu ali todo o gradiente, mas daqui 20 minutos ela já caiu no fundo do poço de novo e não dá continuidade. Cara, é a constância, né? Acho que a gente faz um exercício aí, né, Fael, juntos, a gente vai se ajudando. Quando eu tenho ideias, eu compartilho com você. Você tem ideias, você compartilha comigo. Claro, é bom a gente conversar com pessoas que a gente conhece, né, com gente que a gente se entende, mas também é bom conversar com gente que a gente não concorda, porque vai mostrar pontos de vista, vai ajudar a construir algo, de repente, sob uma ótica que a gente não está enxergando também. Mas não pode ficar preso nisso, né? Senão você vai entrar só no negativo. Então, assim, o compartilhamento de ideias com pessoas próximas que você gosta é importante também. É importante. Tem gente que fala, né, que, poxa, eu não gosto de... Não fale das suas ideias, não fale dos seus pensamentos, enfim, tem vários caminhos que podem seguir, né? Quando são coisas mais íntimas, é claro que eu não vou falar, mas se eu estou construindo uma ideia que eu sei que eu vou conseguir trocar ali, né, boas energias com uma pessoa que eu tenho confiança, eu posso sim trocar. Só que o pensamento, ele precisa gerar algo que vai materializá-lo. Como é que a gente materializa um pensamento? Por exemplo, usando o exemplo do livro, a gente materializa através da ação, do movimento. Então, a idealização, o próximo passo da idealização é a realização. Então, se não tiver ação, nada se concretiza. E a melhor forma da gente conseguir realizar, a melhor forma de realização é a constância, não é o exagero. Para eu escrever um livro de 100 páginas, eu não preciso escrever 100 páginas num dia. Não precisa, provavelmente não vou conseguir, na 10ª página eu vou desanimar. Mas eu posso escrever uma página por dia, vou levar 100 dias para escrever um livro, eu posso escrever uma linha, ou num dia eu posso escrever numa linha, no outro dia que eu estou mais inspirado, escrevo 5 páginas, mas todo dia um pouquinho. Isso serve para tudo, inclusive para o pensamento negativo. A pessoa que vai alimentando todo dia determinados pensamentos negativos, ela está alimentando essa forma mental dentro dela. E como é que se alimenta pensamento negativo dentro de você? Entrando nesse inconsciente coletivo aí que leva a gente para negatividade total, né, cara? Por exemplo, sites de notícia. Cara, eu não levo mais do que 5 minutos para ver um site de notícia. Não preciso, eu já tô vendo o que está acontecendo no mundo, é o mesmo de sempre. Sigo a minha vida procurando fazer o bem. Agora, por exemplo, morreu uma pessoa. Cara, que ela seja bem recebida pelo plano espiritual, manda uma energia boa para ela e a vida segue. Agora não, vai querer descobrir por que ela morreu, quais foram as consequências, né? Quanto tempo ela ficou sofrendo, se sofreu, se não sofreu, que avião que ela estava, cara, fica envolvendo a galera, a pessoa nem percebe que está envolvida nisso, cara. O que vai mudar na sua vida ou na vida da pessoa que partiu, você saber que roupa que ela estava usando, se ela sofreu, se ela não sofreu.